Boa tarde, professor. Tudo bem com o senhor? Eu sou João Pedro Martins da Silva. Bem, esse livro fala sobre como dar poder a um grupo de pessoas ou a uma pessoa só é perigoso. Como num regime militar, que só tem um poder e só ficam essas pessoas mesmo no poder. Não muda nunca troca, são só eles. E essa é a base do livro, num regime militar. O autor passou durante algum tempo na Espanha enquanto estava tendo um regime militar e foi daí que ele tirou a ideia para esse livro. Bem, no começo da história, a gente é apresentado ao general, que é o melhor personagem na minha opinião. Ele é o único porco que realmente pensou em todos iguais. Ele cantou a música mostrando que não é para todo mundo ser inimigo, um superior ao outro, ou um é melhor que o outro. Eles todos são iguais. Ele plantou essa ideia na cabeça dos animais que estavam ali presentes. Os porcos ficaram de olhos brilhantes para aquilo. Os outros animais entenderam, mas não entrou muito bem na cabeça deles. Eles viram isso como uma coisa boa, que eles querem, mas eles iam esperar a revolução acontecer. Mas os porcos não, eles basicamente queriam fazer a revolução, não esperar os outros fazer para eles ir fazer. Eles já se prepararam para fazer isso. Tanto que eles pegaram vários livros da Casa Grande para ler. Porque naquele momento eles eram escravos. Trabalhavam o dia inteiro e ganhavam o mínimo de comida possível para sobreviver. Como escravos. Depois de 3 meses que o general morreu, aconteceu a revolução. Os trabalhadores pararam de dar comida para os porcos, para os animais, para os cavalos, para as galinhas. E a fome em si e a raiva fez eles se revoltarem. A fome era tanta que eles desobedeceram os chefes, desobedeceram os donos deles, assim dizendo. E foram comer, como um ser vivo normal, indo atrás de comidas. Eles não ficaram com medo do que poderia acontecer. Eles só foram e fizeram. E expulsaram os humanos de lá da fazenda. Basicamente eu acho que foi por um choque, uma adrenalina na hora, assim dizendo, tipo, eles estavam com fome, não queriam dar comida pra eles, aí eles foram e pegaram pra eles a comida, e os humanos ficaram bravos, óbvio. Então eles expulsaram os humanos de lá, e ficaram com a granja toda. Com a expulsão dos humanos da fazenda, agora tudo ao redor era deles, tudo. Eles podiam plantar se eles quisessem, para eles, não para os humanos. Eles podiam ter um momento para relaxar, sem ser espancado pelos humanos. Eles eram livres, basicamente. E essa história que eles expulsaram os humanos se espalhou como coronavírus. Foi para um, para outro, para o outro, para o outro. E no fim, todo mundo perto daquele vale sabia que a fazenda foi dominada pelos bichos. Sem os humanos na fazenda, o inferno que eles viviam virou o céu. E os porcos, como são os mais inteligentes, quiseram fazer aquele lugar ficar ainda melhor. Criaram leis, direitos trabalhistas, o que fazer, o que plantar, tinha aposentadoria para os bichos, todos iam se ajudar. Isso é legal. E agora nessa utopia que eles criaram, todos eram semelhantes, ninguém era melhor que ninguém trabalhava para ninguém, todos eram iguais, irmãos. Eles eram todos camaradas. E nessa primeira parte do livro, eu acho muito interessante a maneira que os bichos pensam na hora que o general fala sobre a liberdade. E muitos querem a liberdade. Na verdade, todos querem a liberdade. Mas não querem fazer ela ali. Eles querem esperar acontecer para eles se juntarem. Diferente dos porcos, que já estavam se preparando. Foram os que mais se prepararam, podemos dizer assim. Eles foram que aprenderam a ler, a escrever, são os que são mais inteligentes. Isso eu acho muito legal. E a maneira que eles pensam após expulsarem os humanos, que a vida tá feita, aquilo é a vida deles agora. Vão ser felizes, passear o dia inteiro, comer, plantar para eles mesmos. E eles não pensam que os humanos podem voltar, aterrorizar eles de novo. E apenas os porcos pensam nisso. E é uma maneira meio interessante de você ver que os porcos criam aquele grupo, eles falam as regras que querem e todo mundo vota. Mas como a maioria dos animais não pensa como as próprias ovelhas, eles só votam no que eles ouviram por último. Depois que eles dominaram a fazenda, cada um agora tem uma obrigação.
de plantar, de colher, de não roubar lá dentro. E os porcos, de novo, criaram 7 mandamentos. 1. Qualquer coisa que ande em 2 pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. E 7, a mais importante, todos os animais são iguais. Agora que eles trabalham na fazenda para eles mesmos, eles são felizes. Eles não trabalham mais para os crápulas dos humanos. Bem, nesse meio tempo, uma cadelinha teve 9 filhotinhos. E o Napoleão, um porco muito gentil e educado, o melhor porco de toda a história, ele vai ajudar e vai criar os cachorrinhos. Ele leva os cachorrinhos pro sótão, num lugar onde nenhum bicho pode ir ver eles, para cuidar deles, obviamente. Nesse meio tempo, o antigo dono da fazenda quis ela de volta, obviamente, né? Aí ele foi junto com outros homens para tentar pegar a fazenda de volta. Só que os animais são muito mais espertos que os humanos, mas muito mais espertos nessa história. Eles criaram uma emboscada gigantesca, expulsaram os humanos de lá, vários humanos machucados, alguns mortos, e tiveram só um abate no lado dos animais. Uma ovelha morreu e o Bola de Neve levou um tiro. Bem, nessa parte é muito interessante ver o jeito que os humanos levam os animais. Eles não levam eles a sério. Tanto que eles foram com uma arma só na guerra. Eles não estavam levando eles a sério, mesmo que os animais falassem, lessem, escrevessem. Eles eram muito mais inteligentes que os humanos, os animais. Tanto que o plano dos porcos na guerra deu certo. Teve apenas um animal morto do lado deles e um machucado. É ridículo o jeito que os humanos estão levando eles nessa história. Eles simplesmente estão levando na brincadeira. Acharam que podiam ir lá e fazer o que quisessem com os animais. E não, eles revidaram pela primeira vez. Aquela foi a única granja que revidou, que fez a revolução. E logo após a guerra, é interessante a gente ver que eles criaram patentes para quem lutou na guerra. Todos os domingos eles se reuniam para discutir sobre a fazenda e cantar o hino que foi ensinado pelo general. Nessas reuniões, quem mais se destacam é o Bola de Neve e o Napoleão, porque um falava que A, o outro falava que era B. Um discordava sempre do outro, era meio que uma implicânciazinha, principalmente da parte do Napoleão. Mas isso mudou quando o Bola de Neve quis fazer um moinho de ventos, que sim ajudar os animais a ter luz, água quente, água fria, e no inverno eles não iam passar frio, iam ter aquecedor. Isso era muito bom para os animais. Só que o Napoleão não concordava, ele não concordou de maneira nenhuma. Tanto que na última reunião, eles discutiram muito junto com os outros bichos. E basicamente os bichos, eles não eram tão inteligentes que nem os porcos, podemos dizer assim. Eles só iam quem tava falando, o último que falou eles iam e concordavam. Só que o Napoleão tava falando que ia ser uma perda de tempo, eles iam perder tempo com isso que eles podiam gastar plantando, colhendo, fazendo outras coisas. Mas o Bola de Neve falava que ia ser bom porque ia ajudar eles a gastar menos tempo. Eles não iam precisar, mas isso ia ajudar eles a triturar mais rápido os grãos, ia ajudar eles a no inverno ter água quente, ia ter aquecedor no inverno, ia ser uma maravilha para eles, ia ser a melhor coisa que eles já puderam imaginar. Só que aí o Napoleão, vendo que ia perder a discussão, ele deu um grito, apareceu 9 cachorros grandes, eram os filhotinhos lá que ele tinha pegado lá no comecinho, que todo mundo tinha esquecido dos cachorrinhos, e eles estavam grandes e obedeceu a Napoleão. E eles começaram a ir atrás do Bola de Neve, para matar o Bola de Neve. Eu acho, não sei, no livro não fala, mas na minha opinião, eles mataram o Bola de Neve. Deram uma mordida no bicho, ele fugiu. Ele fugiu, mas ele ainda estava sangrando, então ninguém ajudou a Bola de Neve. Principalmente os fazendeiros próximos. Que meio que eles entraram numa guerra com Bola de Neve. Os humanos entraram meio que uma guerra com os animais daquela granja. Então, Bola de Neve, eu acho que ele morreu por aí sangrando. Essa é a minha opinião. E os animais ficaram sem saber o que ia fazer naquela situação. Que o Bola de Neve literalmente foi atacado na frente deles. Pelo Napoleão, pelos cachorros do Napoleão. Aí, meio que eles não puderam fazer nada. Porque o Napoleão tinha 9 cachorros. Eles iam fazer o quê? Iam brigar? Iam ser mortos?
E meio que aconteceu isso, e eles não puderam fazer nada. Eles não podiam fazer nada, o Napoleão podia matar um deles fácil. Basicamente, viraram escravos de novo. Basicamente, eles têm um líder agora, um líder que eles não elegeram, um líder que não foi eles que escolheram, mas o líder que sim se colocou lá. A gente vê muito bem nessa parte que o Napoleão já estava planejando isso há muito tempo. Tanto que ele pegou os cachorrinhos filhotes e eles não cresceram do dia para noite, demorou uns meses para eles ficar grandes, parrudos. Mas eu acho que esse golpe ia acontecer de um jeito ou de outro. Tem uma parte que mostra muito bem que os porcos eles estão se achando superior que os outros animais. Eles estão superiores, eles são superiores na visão deles. Tanto que tem uma parte que os porcos falam que as maçãs que caíssem do pé seriam deles. Porque é cientificamente pesquisado que os porcos precisam muito mais de maçã. Também o leite que eles pegaram. Também tinha um leite que eles queriam também das vacas. Tinha que dar uma parcela do leite para eles. Eles ganhavam uma parcela muito maior que outros animais. E dessa parte do leite e da maçã, eles falaram que foi uma coisa cientificamente pesquisada, uma coisa que eles já tinham pesquisado, uma coisa que é científica sim. Vocês têm que acreditar. Não vão acreditar nos seus camaradas porcos? Agora sim começou a verdadeira história. Agora sim os porcos mostraram que eles estão no comando. Agora eles não estão mais escondendo, eles estão mostrando que eles estão no comando. Esse é o regime do Napoleão. Napoleão é o porco superior e os porcos são superiores aos outros animais. Isso é muito bem mostrado nessa terceira parte. Nessa parte é muito engraçado o jeito que o Napoleão age. Basicamente, o moinho que ele era contra, agora ele quer fazer. Não era que ele era contra o moinho, ele era contra o Bola de Neve, isso sim. Aí ele quis construir o moinho de vento. Ia levar 2 anos para construir, certo? E nesses 2 anos, os animais tinham que trabalhar mais, iam comer menos porque eles iam plantar menos, iam ter que se dedicar 100% ao moinho. Aí com isso, como eles plantavam menos, recebiam menos comida. Então os animais começaram a receber menos comida, começaram a trabalhar mais. E os porcos muito espertos começaram a continuar com o mesmo tanto de comida, às vezes até aumentava para eles. E os porcos muito espertos, né? Eles não estavam mais trabalhando com os outros animais. Eles basicamente começaram a morar dentro da casa. Eles iam nessa terceira parte, é muito boa destacar, que eles iam e trocavam os 7 mandamentos dos bichos. Eles iam e mudavam uma palavra ou outra. Como os animais não liam, a maioria deles era um ou outro que sabia ler alguma palavra, para eles era tanto faz como tanto fez. A memória deles era muito curta, me parece. Eles esqueciam das coisas assim. Os porcos estavam morando na casa grande, eles estavam dormindo na casa grande, eles estavam comendo na casa grande, eles estavam vivendo só na casa grande, que era dos humanos, e não mais no celeiro com os outros animais. Eles estavam de pouco em pouco mostrando para os animais quem é que manda naquele lugar, quem é superior, quem é que faz as regras, quem é que faz tudo por eles, é os porcos. Então por isso eles precisam de um espaço maior, mais confortável. Eles precisam sentar na mesa para fazer as coisas, para trabalhar. Eles precisam fazer os arquivos e queimar logo em seguida. E esse é um trabalho que só os porcos conseguem fazer. Isso é muito bem destacado nas palavras que os porcos usavam para se referir aos animais. Eles estavam fazendo isso para os outros, não para eles. Estavam ajudando sim os outros, não eles. Estavam pensando nos outros, não neles. Eles eram camaradas. E agora até mesmo falar com humanos estava acontecendo. O próprio Napoleão estava fazendo comércio das coisas que eles conseguiam na fazenda. Dos ovos das galinhas, do leite. E até mesmo uma coisa que vai encadear uma coisa muito grande lá na frente. É umas madeiras que já estavam cortadas ali um bom tempo. E já estavam secas e já era boa para vender. E tinha 2 compradores, 2 humanos compradores. E o Napoleão vendeu as madeiras para um comprador. Tanto que ele vendeu todas e ganhou uma bolada. Só que ele estava fazendo comércio com outro humano. E esse humano ajudou ele em algumas coisinhas. E ele falou que todo aquele dinheiro que ele recebeu era falso. Nisso, Napoleão bravo se enfureceu. E esses humanos que compraram as madeiras explodiram o moinho de vento que eles levaram 3 anos para construir. 3 anos de sacrifício, redução de comida, redução de liberdade, até a aposentadoria dos bichos foi tirada. Agora basicamente ninguém se aposentava mais.
o paraíso voltou a ser como era antes. E os animais não viam diferença, porque faz tanto tempo que aconteceu deles serem livres que muitos nem sabiam do que estava acontecendo. Vários animais nem sabiam o que era revolução. Isso encadeou uma briga muito feia entre a granja dos bichos e a outra granja, que vários animais se machucaram feio nessa briga, tanto que os porcos ficaram escondidos a maior parte do tempo. Os outros animais que eram os escudos, que eram para usar de escudos, que não podia ser jogado fora, não faz importância. Os animais ganharam essa briga. Agora, sem o moinho de vento, que era a única esperança deles de sobreviver, porque eles não estavam trabalhando 100% na plantação. E a comida dos animais, em geral, estava sendo escassa. Eles estavam recebendo pouquíssima comida. Eles estavam recebendo ainda menos comida do que eles recebiam antes, quando eles trabalhavam para os humanos. O Napoleão ficou tão enfurecido com essas coisas todas que ele fez uma assembleia, basicamente, e começou a cancelar tudo. Os encontros de domingo acabou. O hino, pra que tocar esse hino? Napoleão falava, não serve de nada. Ele tirou esse hino daquilo. Ele tirou esse hino da vida dos animais. E um dos trechos mais interessantes dessa última parte do livro é a parte que acontece uma chacina, onde o Napoleão mata qualquer animal. Ele simplesmente vai, olha para os animais e fala: quem está com bola de neve? E basicamente aquela história de que o Bola de Neve era culpado por tudo começou. Os animais chegavam e falavam que iam fazer aquilo por culpa do Bola de Neve. O Bola de Neve mandou eles fazer aquilo. O Bola de Neve mandou eles aprontar. O Bola de Neve mandou eles pegar uma espiga de milho, esconder e comer sozinho. O Bola de Neve mandou eles fazer tudo de errado. O Bola de Neve mandou. E quantos animais confessavam, o Napoleão mandava os cachorros matarem os animais que confessavam isso. E aconteceu um banho de sangue aquela noite. Vários animais morreram sem motivo, por coisas bobas, como pegar uma espiga de milho, ou simplesmente falar que descansou um minuto a mais por nada. Eles estavam sendo mortos. E agora é a parte que realmente importa. Os porcos, eles basicamente começaram a sair da casa principal numa tarde normal. Começaram a ser só que diferente. Em vez de eles estar andando como porcos, com as 4 patas no chão, eles estavam andando como humanos. 2 patas no chão apenas. Andando como humanos, como eu e você. Porcos, andando como eu e você. Eles esqueceram do juramento deles. Eles esqueceram de quem fez eles sofrerem tanto. Eles não pareciam mais porcos, mas sim humanos. Humanos, o que eles mais odiavam. Eles viraram o que eles mais odiavam. Essa parte é muito interessante, que a gente tem um contraste do começo do sonho e do final do sonho deles, da liberdade. No começo, todos eram unidos, todos faziam tudo um pelo outro, cada um fazia aquilo que era melhor, todos se ajudavam e estava perfeita a vida. Só que nesse final a gente percebe que mesmo todo mundo tentando ser igual, sempre vai ter alguém que vai se sentir mais esperto que o outro, que vai se sentir melhor que o outro, que acha que é melhor que o outro. Isso é o que os porcos são. Eles acham que são uma raça superior aos outros animais. Eles acham que eles são humanos. E nem os humanos são superiores aos outros animais. Nesse livro, principalmente, os animais falam, eles escrevem, eles leem, eles conseguem construir um moinho de vento, coisas que eu não consigo, coisas que quase 90% das pessoas que moram aqui em São Paulo não conseguem fazer. Alguém vai conseguir fazer um moinho de vento com pouca coisa, com pedra? Vai lá e vai escrever, vai desenhar e vai fazer acontecer? Não! É quase impossível. Essa última parte é uma clara crítica ao socialismo, onde apenas uma pessoa fica no poder. Apenas um grupo de pessoas ficam no poder. E não é certo isso. Você não pode escolher. Não, eu quero que aquela pessoa... Não! Eles são os mais inteligentes, os porcos, então eles vão ficar no poder. Pro bem do povo, pro bem dos seus camaradas. Entende? Eles meio que se aproveitaram de ter um intelecto maior que os outros animais para ser superior a eles. O poder subiu a cabeça dos porcos. Eles viraram a gente. Eles viraram humanos.
E não viraram humanos bonzinhos. Eles viraram o mesmo que o antigo dono da fazenda era, que não cuidava dos animais, não se importava com eles, só queria dinheiro em troca deles. Mal ganhavam comida os animais antigamente, né? E hoje em dia tá pior ainda, com esses porcos no poder. Eles estão trabalhando muito mais do que eles trabalhavam antes, ganhando muito menos comida do que eles ganhavam antes. Isso não é certo. Não foi por isso que os porcos e os outros animais lutaram. Não foi por isso. Foi para todos serem iguais. É como se você desse o poder para as crianças. Elas vão fazer o que elas querem, o que elas gostam. Os animais faziam o que eles gostavam, descansar. Eles gostavam de descansar, pastar, mas eles ainda tinham a obrigação de ir, plantar, colher. É que nem se a gente der o poder para as crianças. Elas vão começar a descansar, brincar, correr, fazer tudo. Mas elas vão querer comer, vão precisar comer. Uma hora a comida vai acabar, a plantar, a colher. E é isso que vai acontecer. Ia ter um líder dessas crianças. Ia ter uma criança que é a mais inteligente, que ia guiar essas crianças para uma coisa melhor, para um futuro bom, próspero. Mas não, no fundo, essa criança não quer isso. Ela só quer relaxar, ela não precisa trabalhar mais. No começo ela vai querer ajudar, lógico que vai. Por que não? Todo mundo é camarada, eles vão se ajudar. Mas no final não. Vai ter um dia que ela vai querer acordar mais tarde, e ela vai. Ela é o chefe, ela é quem manda. Por que ela não pode? Isso é pro bem dos outros. Ela precisa descansar o seu intelecto superior. E é isso que eu pego desse livro. O poder para uma pessoa, ou só um grupo de pessoas restritos, é a pior coisa que você pode fazer. Essas pessoas no começo são ótimas, vão te ajudar, vão ser a melhor coisa do mundo, mas no fim só vão querer relaxar, fazer o que elas querem. Não vai ter uma obrigação, porque elas colocam as obrigações. Então para que ela vai pôr uma obrigação para ela? No fundo, vai ser um ditador. Que é isso que o livro representa, na minha opinião. A ditadura. Isso que os animais estão vivendo é uma ditadura. E pior é que eles são uma ditadura sem nem saber. Muitos nasceram naquela ditadura. Muitos acreditam que só tem aquilo. Todos os animais que nasceram após a revolta do Napoleão não sabem o que é liberdade, não sabem o que é parar para descansar, ter uma aposentadoria. Eles não sabem o que é isso. Eles só sabem trabalhar. Eles nunca vão parar de trabalhar. Bem, professor, isso é o que eu achei do livro, na minha opinião, e o que o livro representa para mim. Tem uns tópicos ótimos nesse livro, mas ótimos mesmos. Principalmente da parte do meio pro final, o livro ele vira outra coisa. Não era isso que eu tava esperando desse livro. Eu achei que eu ia receber um livro normal, foi uma coisa ótima. O contraste do começo da história pro final, as coisas se elevando, acontecendo tanta coisa, tão rápido, e ao mesmo tempo, tanta coisa, coisas minimamente que você vê no comecinho da história, que você percebe a real intenção dos animais, dos porcos. Isso é muito legal. O livro, desde o começo, ele te indica o que vai acontecer, o que pode acontecer.